Vamos ouvir agora o senhor presidente do Instituto Brasileiro de Direito e Religião, Dr. Tiago Rafael Vieira, coproponente deste ato. Em nome da deputada Eliana Bayer, eu cumprimento todas as mulheres que embelezam este recinto. Em nome do padre, cumprimento os demais. Uma alegria e uma honra participar da instalação dessa frente parlamentar da liberdade religiosa, que é a primeira das liberdades. Não é a primeira por ser a mais importante, mas é a primeira porque primeiro o ser humano lutou pelo seu direito de crer. Primeiro o ser humano lutou pelo seu direito de crer. A liberdade, as liberdades civis fundamentais são como um feixe. Elas estão juntas, elas são irmãs siamesas. Se uma liberdade passa mal, se uma liberdade enfraquece, todas as outras enfraquecem juntas. E hoje, infelizmente, nós vivemos um enfraquecimento da liberdade religiosa em nosso Brasil. Como muito bem dito pela deputada Eliana, nós amargamos uma posição depois do 100º e lá vai um monte de décimos, muito próximo daqueles países que possuem violência extrema. São 60 países em que as pessoas morrem, perdem seu patrimônio e são expulsas de suas casas, de seus países por causa da religião. São 60. E o Brasil está próximo desses países. Por quê? Pelo sistema constitucional, pelo ordenamento jurídico brasileiro? Não. Não mesmo. Eu e o Jean escrevemos semanalmente uma coluna na Gazeta do Povo, e semana passada eu estava dizendo na coluna que nossa coluna está parecendo um obituário da liberdade religiosa. Semana após semana, estou eu ou está o Jean comentando uma desgraça em que alguém, por causa da sua crença, é acometido no Brasil. Num Brasil que tem, eu ouso dizer isso, o melhor sistema de relação entre igrejas, organizações religiosas e Estado, que é o Estado laico colaborativo. O Brasil que adotou integralmente a doutrina sobre liberdade religiosa e liberdade de crença em todos os seus âmbitos de proteção. Quando você passeia pela Constituição brasileira, é formidável verificar o que os doutrinadores europeus, o que os doutrinadores norte-americanos falam sobre liberdade religiosa está ali na Constituição brasileira, como em nenhuma outra. Mas a prática não é a teoria, infelizmente. Então, iniciativas como a Frente Parlamentar em defesa da liberdade religiosa é importantíssima. Nós precisamos conhecer a liberdade religiosa. Nós precisamos conhecer o Estado laico, o funcionamento desses dois institutos tão importantes para a democracia. No primeiro artigo da Constituição brasileira estão os fundamentos da República: soberania, cidadania, dignidade da pessoa humana, valores sociais do trabalho e da livre iniciativa e pluralismo político. Em todos esses incisos, a liberdade religiosa está presente. As pessoas só exercem cidadania, só são cidadãs, se elas têm aquilo que é mais sagrado protegido.
Se eu não tenho o que é mais sagrado protegido, deputada, como é que eu vou trabalhar? Como é que eu vou estudar? Como é que eu vou exercer os direitos que eu tenho? Se eu não tenho aquilo que me é mais sagrado protegido, qual é a minha dignidade, Uziel? Que dignidade que eu tenho? Se eu não tenho o que é mais sagrado protegido, como é que eu vou empreender, pastor Dari? Ou como eu vou trabalhar? Se lá no meu emprego eu não posso fazer uma oração, deputada, se lá no meu emprego eu não posso me ausentar naquele determinada hora para fazer uma oração, se eu não posso falar da minha fé em qualquer espaço, seja público ou privado, mesmo que você não concorde com o que eu falo, que pluralismo político é esse? O pluralismo político só existe se visões diferentes convivem no espaço público, senão é monismo. Se todo mundo concorda com o que eu digo, nós não temos democracia. Nós temos um samba de uma nota só. Se nós queremos um samba, uma melodia com muitas notas, nós precisamos ter mais de uma voz. Precisamos ter a primeira voz, a segunda voz, outros instrumentos. Nós só teremos uma orquestra completa quando nós temos liberdade religiosa. E nós precisamos conhecer essa liberdade. Então, eu louvo a iniciativa da deputada, da instalação dessa frente, para que nela nós possamos, além de desenvolver atividades legislativas positivas, como a própria questão do plano diretor, que a deputada muito bem disse, que eu não sei porquê, eu ainda não entendi porque que em Capão da Canoa não pode ter atos sagrados em uma rua, inclusive a maior rua da cidade. Naquela maior rua, que é a Paraguaçu, não pode ter nenhum ato sagrado, não pode ter nenhum ato religioso. Então, vereador Tiago, em Capão da Canoa, você pode ser luterano até chegar na Avenida Paraguaçu. Chegou na Avenida Paraguaçu, tu deixa de ser luterano, cruza a Avenida Paraguaçu e aí depois torna-se luterano de novo. Isso é um absurdo, isso é uma violação. Há diversos direitos decorrentes da liberdade de crença e da liberdade religiosa. Até no Paquistão tem liberdade de crença, porque lá no Paquistão tu pode ter a religião que você quiser. Agora, em Capão da Canoa não se pode ter liberdade de crença na Avenida Paraguaçu, que é uma liberdade de fórum interno, ou seja, que o Estado não pode interferir de maneira alguma, como está no artigo 19, inciso 1º, é vedado o embaraço do culto e do funcionamento das igrejas. Então, além de ganhos legislativos positivos que teremos, com certeza, com essa frente, também teremos, não tenho dúvida nenhuma, muito debate, muitos projetos nascendo, inspiração para outras assembleias. Agora, neste momento, a ONU, as Nações Unidas, está discutindo a Agenda 2050, que incrivelmente na Agenda 2030 não fala nada de liberdade religiosa. Iniciativas como essa podem inspirar, inclusive, as Nações Unidas, de na Agenda 2050 voltar seu olhar para a crença, como fez desde sua fundação há décadas e décadas atrás. O tempo é curto, outros oradores deverão ocupar esse espaço. Termino agradecendo a presença de todos, especialmente a iniciativa e a coragem da deputada, porque falar de liberdade religiosa não é fácil, não é fácil. Geralmente, quando se fala de liberdade religiosa, pessoas te rotulam. Eu e o Jean vivemos isso há 20 anos. Então, não é fácil de falar dessa liberdade. Parabéns pela sua coragem e conte com o Instituto Brasileiro de Direito e Religião. Inclusive, eu comecei minha fala rápido porque o tempo é curto e esqueci de trazer a saudação do nosso presidente de honra, Dr. Ives Gandra da Silva Martins, que ficou deveras encantado. Eu estive com ele, eu e o Jean, semana passada, falamos sobre a frente
E ele ficou muito encantado, mandou uma saudação especial para a senhora e disse que pode contar com ele, não pode vir aqui porque ele não está mais viajando, mas daqui a pouco um curso, uma palestra online, ele está à disposição. Muito obrigado.